Hello, student! Seja bem-vindo ao nosso módulo 3. Hoje nós vamos falar da nossa caminhada em inglês. Quando uma pessoa vai viajar, ele precisa conhecer estas questões. Então, nós vamos falar sobre o airport. Antes, porém, vamos recordar que o nosso método são poucas chaves, abrem muitas portas. Até tenho aqui, de propósito, um chaveiro com diversas chaves. Cada chave dessa aqui abre uma porta, mas no inglês, uma chave, que é o pronome mais o verbo, abre muitas portas que são os complementos. Então, vamos recordar que na aula passada, no módulo 2, nós falamos sobre um verbo muito importante, que é muito interessante nós não esquecer e buscar compreender bem o verbo to be. Ele tem duas traduções, que é o ser e estar. Na aula passada, nós falamos do present simple present, né? O presente simples. Hoje vamos falar algumas frases do verbo to be no past, simple past. Simple past, passado simples. Por exemplo, I was happy today. I was happy today. You were at school last week. He was tired after work. She was at home in the morning. It was very cold yesterday. We were at the park on Sunday. You were very attentive during the class. They were happy with the Então, portanto, estão aqui os verbos to be no passado e precisa traduzir. Eu acredito que vão se familiarizando com o som. É uma explicação interessante. O inglês britânico, ele é mais silábico, por isso a gente observa que o britânico fala inglês mais compassadamente, enquanto que o americano fala mais rápido. Então, o inglês americano ele é mais sonoro do que o inglês britânico. E dentro do nosso propósito de inglês para viagens, vamos falar então quando o turista ou aquele que vai viajar a serviço, a trabalho, chega no aeroporto. Então, o primeiro ponto que se vê quando se chega no aeroporto é o check-in. O que é o check-in? É quando nós nos apresentamos ali naquele guichê, né, do agente da imigração. No caso do Brasil, os voos comerciais não têm, né, essa necessidade de falar o inglês, mas o voo internacional, então, geralmente, quando se chega no guichê, o funcionário, né, o agente da imigração já disse, check-in, please.
fazer o check-in, por favor. Primeira coisa que ele pergunta é o passport. Here is my passport. Aqui está o meu passaporte. Boarding. Boarding é o embarque, né? Quando anunciam lá, né, para os passageiros embarcar. Então, geralmente se ouve no alto-falante boarding now, boarding now, embarcar agora, né? Na imigração, portanto, immigration, né? Immigration, eles perguntam, né, quem que é a gente, para a gente se identificar. Geralmente a gente diz, I am a tourist, I am a tourist. Porque ele vai pedir, né, o passaporte e ali está como turista, mesmo que seja por pouco tempo. Baggage são as bagagens, né? Example, where is my baggage? Onde estão as minhas bagagens? Onde está a minha mala? Flight problems. No aeroporto, às vezes, nós temos problemas com o voo, né? Ou atrasa. Geralmente é o atraso, cancelamento, né? Ou delayed. Delayed é justamente o cancelamento daquela viagem, então deu problema, né? Example, my flight is delayed. Meu voo está com problema. O que é connection? Connection é a nossa conexão, né? Quando nós vamos de um lugar para outro, o avião troca, né, de aeronave, ou a empresa troca de aeronave, então há uma connection, uma conexão. Example, I have a connection. Então, eles avisam, né, que vai ter uma conexão, então, que descer de um avião para embarcar em outro. Asking for information. Então, perguntar, né, ou pedir uma informação. Geralmente, nós nos dirigimos às pessoas dessa forma. Excuse me. Can you help me? Can you help me? Pode me ajudar? Aí continuamos perguntando. Where is Kuwait 10? Where is Kuwait 10? Onde que é o portão 10? Customs. O que é customs? Significa justamente a alfândega, onde o funcionário verifica, né, a bagagem para ser declarada, né, às vezes, né, tem que ser declarado para efeito de imposto. Então, example, nothing to declare. Nothing to declare. Não temos, então não temos nada a declarar. Leaving the airport. Estamos saindo, né? Leaving é saindo, deixando o aeroporto. Então, podemos perguntar, né? Taxi, please. Táxi, por favor. Where is the bus? Onde está um ônibus, né? Como que eu vou encontrar um ônibus? Where is the bus? Where is the train? Na Inglaterra, por exemplo, eles usam bastante o metrô, né? Então where is the subway? Where is the subway? Review, please. Check-in, passport,
boarding, immigration, baggage, delayed, connection, customs, taxi. Excellent. Agora você já conhece os mais importantes, as mais importantes palavras em inglês em um aeroporto. Tá? Pratique um pouco todos os dias e procure rememorar, gravar, né? Gravar na memória essas palavras. Um pouco de chaves pode abrir muitas portas. Muito obrigado por sua atenção. Vejo você na próxima lição. Goodbye.